Obrigado, Jesus. Amém, turma? Todo mundo preparado para o que está por vir? Como eu disse, será uma série de 5 encontros. Ontem nós estivemos ali com os pastores, já debaixo da bênção deles, né, meu amor? Quando fomos convidados, quando começamos a pensar na rede de casais desse ano de 2025, essa série já tinha feito muitas coisas no nosso lar. Eu e a Ju, no ano retrasado, para o ano passado, já tínhamos sido poderosamente atingidos por esse assunto, e muita coisa foi acontecendo lá em casa a partir deste assunto, e a gente compartilhando com os nossos pastores, a gente compreendeu que devíamos derramar sobre a igreja aquilo que nós recebemos da parte do Senhor. Então, as nossas expectativas estão nas alturas, né, meu amor? Porque se fizer um pouquinho do que fez lá em casa sobre a vida de cada casal, né? É realmente algo assim poderoso, que a gente sempre traz aqui aquilo que mexeu com a gente primeiro, né? Aquilo que Deus vai mexendo. E a gente sente, até estava comentando com as meninas, a gente sente como se fosse um peso de algo que Deus fez e a gente precisa transbordar, né? E a vida em família, a vida de casal é você saber se relacionar, lidar com conflitos. Às vezes algo que você ali foi tratado e depois foi esquecido e precisa ser recuperado. E a nossa vida de casados é sempre assim. Sempre a gente tem que estar atento. O fundamento é Cristo, né? Mas algo em cima desse fundamento precisa ser trabalhado. E esse é o nosso papel, a nossa missão, né? Como ministério de família, como rede de casais, a gente trazer em cima do fundamento os princípios, as direções de Deus, para que nós possamos verdadeiramente viver essa aliança que nós entramos. Casamento não é algo que Deus nos deu. O matrimônio é uma aliança que nós entramos, nós precisamos nos submeter aos princípios, às leis que regem essa aliança, que nós entramos, uma aliança criada por Deus. Por mais que o mundo queira estabelecer o casamento como um contrato, como um acordo, mas é uma aliança que nós entramos debaixo de leis espirituais, e que se nós não respeitarmos, não cumprirmos essas leis, nós não vamos viver o que o dono dessa aliança reservou para nós como casal e como família. E é por isso que a gente está aqui, né? O nosso coração queima por isso, a nossa casa queima por isso, porque se tem pessoas mais improváveis para estarem aqui falando disso, somos nós dois. E muitas vezes é difícil se submeter a essas leis. É humilhante, é doloroso, mas a recompensa vem, como nós cantamos, né? Que a nossa casa seja um pedaço do céu. E há um preço para isso, né? E por isso estamos aqui, né, amor? Amém. Da onde vocês estiverem mesmo, estenda a mão para nós, nos abençoe aqui, para que absolutamente nada da nossa alma, do nosso coração seja liberado aqui, mas somente algo da parte do Senhor mesmo. Que seja a voz do Senhor aqui sobre vocês, que não saia nada das nossas emoções, mas que seja tudo proveniente do Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. O Senhor sabe do nosso temor, mas também da nossa alegria de poder contribuir com a Tua obra, da nossa disposição em sermos usados de alguma forma, Pai. Então nós estamos aqui dispostos e disponíveis a contribuir com o Teu reino. Então usa-nos, entregue, ó Deus, para os nossos irmãos, aquilo que já foi gerado no Teu coração, estendido ao nosso, e que possamos conseguir derramar sobre eles de alguma forma, Pai. Muito obrigado. Queremos abençoar os nossos pastores, muito obrigado pela confiança deles, muito obrigado por nos entregar, nos confiar o púlpito dessa igreja tão abençoada, Pai.
Aí abençoe cada casal aqui, Deus. Abençoe cada casal, que os corações sejam terra fértil com a semente da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu sempre instruo, traga um caderno, traga uma caneta para anotação. Como eu disse, será uma série de 5 estudos. Então é importante anotar. No momento que a gente anota, a nossa possibilidade de memorizar, de digerir de uma forma melhor, de processar aquilo que aprendemos, que recebemos é muito maior. Então, tenha esse costume de anotar, de trazer um caderno de anotação, aquele que gosta de utilizar o celular, mas não deixe de anotar. Já vá abrindo aí 2 Reis 5. Espero que todos trouxeram Bíblia, aquele que não trouxe a palavra física no seu celular aí, não vai ter projeção, então pegue aí a sua Bíblia. Nosso tema é curando a casa da lepra. Ali está o nosso tema, curando a casa. Repita comigo, curando a casa da lepra. Às vezes, né, tem lepra no meio, fica meio esquisito, né? Fica meio esquisito, mas vocês vão entender o que Deus tem para nós. Queria agradecer a presença, tem alguns casais nos visitando aí, sejam muito bem-vindos. A comunidade Betel te recebe de braços abertos, com muito amor. Seja muito bem-vindo. Curando a casa da lepra. Nós vamos começar a nossa ministração falando de uma passagem que conta a história de um comandante do exército da Síria. Um comandante que tinha muita estima, era muito bem visto pela sociedade e até mesmo pelo seu chefe, pelo seu senhor, o rei da Síria. E nós vamos ver como que essa história muitas vezes tem coisas semelhantes ou até idênticas à nossa. 2 Reis 5, de 1 a 14, nós vamos ler. Essa aqui, né? Eu não sei como que está a sua versão, eu vou ler aqui na minha NVI. O texto é a cura da lepra de Naamã. Muitos conhecem essa história. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Se atente aí que honrado pelo seu senhor é com S minúsculo, é o rei da Síria, o senhor dele. E ele era muito usado por meio do Senhor, com S maiúsculo, nosso Senhor Deus, dando vitórias ao exército da Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, essa menina, disse à sua senhora: se o meu senhor, Naamã, procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria dessa lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então, Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abama e Fartá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado?
e foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como de uma criança. Amém? Bom, isso conta a história de Naamã, chefe do exército, comandante do exército do rei da Síria. E quando nós vamos analisando a história, o que era ali o exército do rei da Síria? Era o maior exército daquela época. Então, Naamã era comandante do exército mais poderoso da sua época. Naamã era admirado. Por onde Naamã passava, era respeitado. Naamã tinha admiração por toda a sociedade. Esse era Naamã, muito prestígio. Um homem valoroso, aquele homem que as pessoas tinham o desejo de estar perto dela. Tinha valor, prestígio diante das pessoas que estavam ao seu redor. Esse era Naamã. Homem que tinha valor na rua. Homem que tinha valor no seu trabalho. Homem que tinha valor diante das pessoas da sociedade. E o texto, como eu já disse aqui no início, ele era um grande homem e respeitado pelo seu senhor rei da Síria, senhor com S minúsculo, mas o texto diz que a partir de Naamã, o Senhor, Deus, dava muitas vitórias ao exército da Síria. Porém, Naamã era leproso. Quando Naamã ia para a guerra, o Senhor ia diante dele. Se o Deus de Israel dava essas vitórias, o Senhor ia diante de Naamã. Ele era um homem que gerava admiração, concedia grandes vitórias. Porém, ele era um homem leproso. Quando ele chegava em casa, tirava toda a sua indumentária, tirava a sua roupa, se olhava no espelho, o que ele via? Lepra. Ele via um homem leproso. Tinha que lidar com sua lepra diariamente. Muitas vezes é dessa forma conosco. As pessoas lá fora às vezes nos veem de uma forma que não somos realmente. Muitas vezes as pessoas nos olham no Instagram, nos vê no nosso trabalho, talvez a nossa posição diante da sociedade, mas não nos conhece na nossa intimidade. Naamã não era um homem comum. Naamã era um homem admirado. Mas quando ele chegava em casa, tirava a sua indumentária e se via leproso, se encontrava com as suas mazelas. Eu não sei se você se identifica. Eu me identifico muito. Mas o propósito de Deus era fazer com que a casa de Naamã também desfrutasse de tudo. Porque Naamã era muito abençoador para a sociedade, porque ele comandava um exército que constantemente tinha vitórias. Naamã era muito bem visto, muito admirado pelo seu senhor, o rei da Síria. Mas aqueles principais, que era a família dele, que eram aqueles da casa dele, não tinham a melhor versão de Naamã. Eles tinham um Naamã leproso dentro de casa. A casa de Naamã não desfrutava da melhor versão dele. Os de fora que desfrutavam da melhor versão de Naamã. Pode falar. E às vezes a gente trazendo para a nossa realidade, né? Às vezes a gente está tendo muito sucesso em tudo. A gente está tendo sucesso no nosso trabalho, a gente está tendo sucesso no nosso ministério, nós somos reconhecidos pelo que fazemos. E o Senhor está ali, né? Dando realmente, aprovando, nos deu uma missão e está nos aprovando com aquilo que nós estamos fazendo. E aí é um perigo muito grande quando a gente vê as coisas que nós estamos fazendo e Deus está ali fazendo realmente, porque a palavra que fala que Deus estava diante dele dando vitórias. Então isso entra no nosso coração como diz assim, então esse problema que eu tenho em casa não tem nada a ver. Né? Se Deus está me aprovando, a sociedade está vendo, eu estou cumprindo o propósito de Deus para a sociedade, né? Para a igreja, então não tem problema nenhum. Essa leprazinha que começou a nascer aqui no meu coração.
E nós temos o Espírito Santo, graças a Deus, para nos conduzir, para a gente perceber, mas é uma via muito perigosa. A gente estava até conversando ontem, né? A pior coisa que pode acontecer com o Filho de Deus é quando ele está à mercê de si próprio. Que Deus nem se preocupa mais em exortá-lo, em discipliná-lo, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se aquilo que nós estamos externando fora da nossa casa é o mesmo que nós estamos entregando dentro da nossa casa. Se a gente não está se deixando conduzir. Porque às vezes Deus dá uma unção para a gente flui na unção. Mas dentro de casa não é a unção, é o caráter. Dentro de casa é o nosso coração, sem máscara nenhuma. E aí foi nesse confronto que Deus levou, né, Naamã a viver esse processo. E é interessante quando a gente vai olhando o processo que Deus prepara, né, a trilha que Deus prepara para trazer a cura de Naamã. Deus não tem... Obrigado, lindão. Deus não tem interesse nenhum em tirar... Obrigado, lindão. Deus não tem interesse nenhum em retirar de Naamã aquilo que ele era lá fora. Deus não precisa de tirar aquilo que nós somos diante da sociedade, aquilo que nós somos diante da nossa vizinhança, daquilo que nós somos bons no nosso trabalho, a nossa excelência profissional. Deus não precisa de nos retirar de tudo isso para fazer o que ele precisa fazer dentro de nós. Para que os nossos, nosso cônjuge, os nossos filhos, nossos amigos, familiares, possam receber algo de bom de nós. Nós não precisamos. Então, assim, e quando a gente vai olhando, nós vamos destrinchando melhor essa palavra, a gente vai vendo que Deus não tem esse interesse em tirar Naamã do comando do exército da Síria. Muito pelo contrário, ele quer que nós amadurecemos, ele quer que nós discernimos onde está o nosso erro, para continuar nos usando ali, porque você imagina um homem purificado, um homem sarado, um homem com a sua alma restaurada, comandando o maior exército do planeta naquela época. Claro que Deus tem esse desejo. Agora, o problema é se nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer de nós, através de nós, em nós, aí sim, às vezes, ele precisa nos remover algumas coisas. Ele precisa, às vezes, tirar das nossas mãos algo, porque nós não tivemos os nossos olhos abertos para o que Deus queria fazer. E é muito interessante a forma que Deus começa, né? Deus resolve trabalhar na vida de Naamã para poder levá-lo a essa vida de santidade, essa vida de cura. Deus criou um processo para que Naamã não tivesse somente prestígio fora de casa, mas também dentro, já foi dito. Nós temos uma inclinação a dar para os que estão do lado de fora o nosso melhor. Eu não sei vocês, homem, mas eu me policio muito. Eu sempre fui muito generoso, eu sempre tive muita vontade de ajudar o próximo, até mesmo antes da minha conversão. Mas nós temos muito viés de ser muito gentil com as pessoas de fora, às vezes, de ser muito gentil com os amigos, com os vizinhos, no trabalho, então, de ser proativo, de realmente querer fazer a diferença, mas nós não temos a mesma intensidade, nós não temos a mesma disposição dentro da nossa casa. Às vezes a gente se empenhou tanto. Às vezes você sai de casa, já enfrenta um trânsito caótico, mas você está indo. Às vezes você já acordou meio mal, igual essa fase agora, muita gente gripada e tudo, então você já acorda meio para baixo, mas tem que trabalhar. Aí pega um trânsito. Tem uns abençoados no trânsito, parece que foi enviado pelo diabo para realmente perturbar nosso juízo. Mas você aguenta. Você chega lá, tem aquele abençoado no trabalho, aquele impregnado lá te perturbando, às vezes é um chefe, às vezes é um amigo, às vezes é um funcionário, mas você está firme, porque tem que trabalhar. Você coloca toda a sua intensidade, toda a sua motivação, toda a sua disposição durante o dia, na hora que chega em casa, com sua esposa, com seus filhos, você não tem mais reserva. Gastou tudo com os de fora e entrega a sua pior versão para os que mais importam, para as pessoas mais importantes da sua vida. E assim
é o que Deus nos ensina a partir da vida de Naamã. Deus vai atrás de Naamã, estabelecendo planos e projetos, dizendo: eu te dou vitória fora e vou continuar te dando. Eu tenho uma obra dentro de você, uma obra de restauração interna, cura das suas lepras, uma cura real, para que dentro de casa você seja tão desejável, você seja tão admirado, você seja tão louvável quanto fora. É isso que Deus quer da gente, era isso que Deus queria fazer em Naamã e deseja fazer em nós. Ele não quer que nós deixemos de ser o bom homem e a boa mulher lá fora. Ele quer que nós continuemos sendo o bom homem e a boa mulher lá fora. Mas Ele quer que nós sejamos ainda melhores dentro da nossa casa. E para a gente entender um pouco sobre isso, o que é a lepra na Bíblia? A lepra não é uma enfermidade qualquer, como outra doença. Ah, mas como não, Roberto? Não, a Bíblia, quando a gente vai ver sobre lepra, estudar mais profundo sobre a lepra é uma enfermidade na alma da pessoa. A realidade espiritual da lepra é muito mais emocional, muito mais almática do que uma enfermidade física. Abra comigo aí Mateus 10. Quer falar alguma coisa, não? A gente pode ler nessa versão aqui mesmo, né? Mateus 10 tem uma história bem conhecida também. Quer água? Tem aqui. Mateus 10, de 1 a 10 aqui, ó. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Fala comigo, doenças e enfermidades. Isso é Jesus falando com os seus discípulos. Ora, o nome dos 12, fala lá o nome dos 12, né? Simão, Pedro, André, tal, lá nos 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurais as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aí lá no 8, vamos ler só até o 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos e purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graças dá. Por que Jesus fala curai enfermos e purificai os leprosos? Se lepra fosse considerado uma doença, já estava incluído, curar enfermos. Está leproso, está enfermo. Mas Jesus faz questão de diferenciar uma coisa da outra. Curem os enfermos e purifiquem os leprosos. A lepra é uma enfermidade na alma do crente. Não é na alma de qualquer um, é na alma do crente. Porque se refere a doenças da alma, áreas da nossa vida que precisamos muito mais do que mãos sobre nós orando. A lepra não sai com imposição de mãos, assim como uma outra doença. A área da nossa vida que precisamos muito mais do que mãos sobre nós, mas uma resposta do nosso coração à voz de Deus. A lepra não adianta eu pedir para o meu pastor orar por mim, pôr a mão sobre a minha cabeça, me ungir com óleo, que vai sair. Não, a lepra depende de mim. Para que eu seja purificado da lepra, depende de eu entender a voz do Senhor, de eu entender o processo do Senhor. O meu chamado à santidade, aonde Deus vai me levar para que haja cura e libertação. E lá na Bíblia, que é o único manual que a gente deve seguir, quem tinha lepra ia médico? Ou para onde que Jesus mandava? Para onde que era a instrução? Nem Jesus, lá do Pentateuco, quando a gente vai ler lá os livros escritos por Moisés no início da Bíblia, quem era leproso tinha que procurar quem? Sacerdote. Sacerdote. A lepra não está no catálogo das enfermidades que você é curado no médico. Ou que você impõe as mãos e diz, saia, seja curado em nome de Jesus. Não. A ordenança do verso 8 é muito clara, curai os enfermos e purificai os leprosos. E ainda que a lepra física pode ser curada por médicos, né? Porque quando a gente pensa em lepra, né, a gente lembra muito de dedo caindo, pele se soltando, mas qual era a instrução? Procure um sacerdote
o sacerdote fazia o procedimento, aquela pessoa tinha que ficar fora do arraial por um tempo até ser curado, voltava lá para o sacerdote fazer a fiscalização de novo ali para ver se realmente estava curado. Não está ainda. Volta, se retira, se afaste do arraial, né, do acampamento, depois volta para fazer uma nova conferência para ver se realmente está purificado. O sacerdote tinha todo um cerimonial religioso para acompanhar a cura da lepra. Não era só seja curado em nome de Jesus que sairia, né? E ainda que a lepra física pudesse ser curada por um médico, na Bíblia era acompanhada por um cerimonial religioso e por um sacerdote. E quando a gente olha para a vida de Naamã, não fica difícil de entender que qual era a lepra de Naamã? Era o orgulho. E é sobre esse tema que nós vamos falar. Dos nossos 5 encontros, esse primeiro fala sobre a lepra do orgulho. Anota aí. E Deus nunca desejou trazer lepra para ninguém por conta do orgulho. Você concorda comigo? Não é do desejo do Senhor porque eu sou orgulhoso e Ele vai impor lepra sobre mim. Deus não foi atrás de Naamã para curá-lo, para que ele fosse tão respeitado e desejado dentro de casa como era fora de casa. Deus, nesse processo, preparou tudo isso, com certeza, para nos dar uma instrução, para que realmente possamos compreender. E é muito legal, né, ali, a história de Naamã, a forma que Deus leva Naamã a esse processo de cura. Naquela ocasião, o exército da Síria, como eu já disse, era um exército muito vitorioso, e a partir de vitória sobre Israel, o que acontecia naquela época? O exército vencedor, ele pegava os despojos, pegava as riquezas, pegava mulheres para servirem a nação dele, pegava homens para serem escravos dele, e nenhuma dessas vitórias da Síria sobre o povo de Israel, eles levaram essa menina. E essa menina, ela foi servir a esposa de Naamã. Ela vivia dentro da casa de Naamã. Ela conhecia o dia a dia da família de Naamã, porque ela era a pessoa exclusiva que ajudava a mulher de Naamã. E aquela menina via Naamã leproso, né? Porque Naamã chegava dentro de casa, tirava sua indumentária, tirava toda aquela sua roupa de ostentação do comandante do maior exército do planeta. Acho que é pilha, será? Então ela sabia que Naamã era leproso. Mas o fantástico dessa menina, sabe, não fala nem o nome dela, uma menina que na sociedade síria era uma insignificante, era uma serviçal. O fantástico dela é que em momento nenhum ela quis expor Naamã. Ela quis ajudá-lo a achar a cura. Ela chega para a senhora dela e fala assim: se o meu Senhor for lá na minha terra, lá em Israel, tem homem lá, tem homem de Deus que pode curá-lo. E como que nós estamos vivendo um tempo de tão poucas pessoas com esse sentimento? Pessoas que querem o nosso bem, pessoas que conhecem as nossas mazelas, pessoas que às vezes a gente traz para perto de nós, traz para dentro da nossa casa, que nos conhece na intimidade, pessoas que a gente se torna vulnerável diante delas, mas estão esperando um momento para realmente trazer uma exposição. Obrigado. E essa menina tinha tudo, né? Trabalhava, era uma serviçal ali, mas ela tinha no coração dela o desejo de ajudar o Senhor dela. Vai falar alguma coisa? A Bíblia não fala, não deixa claro, mas eu fico imaginando, né? Que a lepra, ela começa aos poucos. E para serva da sua esposa ver que Naamã estava leproso, a lepra já devia ter tomado o corpo dele numa proporção muito maior. Então, isso já vinha com bastante tempo, né? E a Bíblia não fala que a esposa de Naamã foi até ele, mas para mim fica claro
que a menina, a serva chega para sua patroa, para a esposa de Naamã e fala, né? Quem dera o meu senhor soubesse, né, que existe lá na minha terra alguém que poderia curá-lo, o profeta. E ela almeja por isso. E Naamã, quando ele vai no rei, ele chega para falar, né, que a menina falou isso. Então ele escutou o conselho da sua esposa, né? E poderia ter sido o contrário. Traz a figura de um homem pelo seu papel ali diante da sociedade, da sua função, mas poderia ser o contrário. Isso é para todos nós, né? Porque é um homem Naamã que o que Deus quer falar não é para todos nós mulheres. Às vezes nós somos muito mais especialistas em esconder as nossas lepras do que os homens, que eles são, né? A gente é muito mais... A gente tem muito mais capacidade de esconder. Então, houve essa vulnerabilidade dele diante da esposa, de aceitar, né? Existe um lugar, existe um profeta que pode te curar. Porque ele devia vir carregando isso já há um bom tempo, né? Eles viviam isso em família, dele chegar em casa e não poder, muitas vezes, comemorar as vitórias que ele tinha lá fora. Porque as nossas lepras roubam a nossa celebração dentro de casa, das conquistas que a gente tem lá fora. E aí, coisas que eram para ser celebradas dentro de casa, as nossas lepras não permitem que elas sejam celebradas como elas deveriam. E só finalizar aqui sobre, volto a dizer, né, eu acho espetacular essa menina, porque a notoriedade que Naamã tinha diante de todos, acontece muito hoje, né? Às vezes a gente olha de fora as pessoas e fala, meu Deus, olha que pregador espetacular, olha como que ele prega, não erra uma profecia, olha como que ele é usado pelo Senhor e tudo. E na hora você vai e descobre que aquela grande pessoa, talvez um grande empresário, uma pessoa muito grande nos negócios, ser leproso. E quando ela viu aquilo, acho que se fosse hoje, muitos iam fazer o quê? Tentar fazer um vídeo, tentar tirar uma foto e já postar, né? Já jogar para algum veículo de fofoca aí, né? Fuxico Gospel, né? Alguma coisa disso. Tem uns diabos nas páginas dessa aí, né? Misericórdia. Mas não, ela viu e não foi fazer isso, né? Não foi expor, ela foi ajudá-lo a encontrar a cura. Então, assim, quem está perto, quem está íntimo, são esses que enxergam a nossa lepra. As pessoas que estão próximas. As de fora, muitas vezes, dependendo da sua posição, elas vão ser somente bajuladoras. E como que é perigoso termos bajuladores ao nosso redor? É muito perigoso. Pessoas que só concordem com tudo aquilo que fazemos. Pessoas que não nos conhecem na intimidade, ou às vezes até conhece, mas está concordando por comodidade e por oportunismo, por conveniência. Mas como que é importante nós sabermos quem está, né? E essa foi a bênção que Deus botou dentro da casa de Naamã. Foi aquela menina realmente, que não tinha o intuito de se expor. Então assim, não se una a quem deseja te expor. Tenha essa sensibilidade, tenha essa sabedoria, tente se unir, tente trazer para perto, tente ser vulnerável para aquelas pessoas que realmente querem o seu bem. E essas pessoas que querem o nosso bem nem sempre vão falar aquilo que nós queremos ouvir. Nem sempre vão concordar com tudo que nós fazemos. Mas isso que é o importante. É muito melhor do que ter bajuladores. E uma coisa que o Espírito Santo me incomodou, desde que a gente começou a orar aqui, para começar, às vezes muitos de vocês, a maioria de vocês conhecem muita gente, né? E alguns são muito próximos, conhecem a gente mesmo na nossa intimidade, na nossa vulnerabilidade, nos nossos erros. E às vezes vem um casal de fora e a gente não conhece essa intimidade deles. E a gente recebe muito porque a gente não conhece. Mas a gente precisa saber diferenciar essas coisas, sabe? Porque aqui estão a Juliana e o Roberto com todas essas vulnerabilidades, né? Mas nós somos mensageiros do Senhor. Então não deixe isso atrapalhar, sabe? O que Deus quer trazer para a vida de vocês.
Não deixa essa intimidade que vocês têm com a gente. Jesus falou disso, né? Que na sua casa o profeta não tem honra. E não é porque não reconhece a unção, mas é porque conhece a humanidade. Então, não deixem que essa palavra pesada caia sobre vocês. Tenham a sensibilidade do Espírito Santo de compreender o que Deus está fazendo, sabe? Foi um processo que a gente viveu e vive, né? Mas é algo realmente que a gente quer transmitir para que vocês possam usufruir daquilo que nós usufruímos. E sabemos que vamos usufruir de coisas que nós estamos semeando hoje. Então, assim, tenho muito temor em relação a isso. Amém? Amém, meu amor. É verdade. E como nós dissemos aqui sobre a lepra de Naamã, né, que é o orgulho, eu entendo nesse texto que a primeira vitória que Naamã teve foi dar ouvidos àquela menina. Volto a dizer, uma menina insignificante, uma menina que apenas servia dentro da sua casa. Então você imagina, comandante do maior exército dá ouvidos a uma serviçal. Foi a primeira vitória de Naamã sobre o orgulho dele. A segunda vitória, ele se expôs ao seu senhor, rei da Síria. Ele se tornar vulnerável ao seu senhor, porque tinha risco, vocês concordam comigo? Ele chegar pro chefe dele, pro rei da Síria, e falar, cara, ó, eu sou leproso, eu tenho lepra, mas tem uma menina, olha que loucura, tem uma menina que serve lá em casa, uma israelita, e falou, e na mesma hora o rei da Síria falou, não, vai lá, e não somente liberou ele para ir, eu vou te dar uma carta aqui, eu vou endossar que eu estou dentro desse negócio com você, que eu estou te abençoando nessa ida até Israel, você entrega essa carta ao rei de Israel. Então, assim, a gente já começa a ver Deus agindo na vida de Naamã. Deus já tratando o orgulho de Naamã por ele ter se submetido a coisas que, para um homem da posição dele, não eram comum de acontecer. A gente vê muito hoje, por exemplo, vamos falar de nós, Igreja do Senhor, líderes religiosos, com suas megas igrejas, seus belos ministérios tão grandes, e às vezes estão vivendo uma vida miserável, de solidão, de depressão, vários aí entrando em burnout, aí, dando caos, aí, dando surto, porque não se submetem, não assumem suas mazelas, não querem ser vulneráveis, com medo de perder a posição, com medo de perder a liderança, com medo do que os outros vão achar dele, porque os outros olham para ele como o maior vencedor, o super-herói, o que não falha, o que vence todas as batalhas, assim como o comandante do exército da Síria. Então a gente já vê Naamã sendo tratado. Aí quando ele vai lá e leva aquela carta que o chefe dele deu para ele, entrega ao rei de Israel, o rei de Israel rasga, o texto diz que o rei de Israel rasga suas vestes. O que esse cara está achando? Está querendo arrumar confusão. Quem sou eu para curar a lepra? Só que o rei da Síria não tinha noção espiritual, não tinha esse entendimento espiritual. Na cabeça do rei, o que ele é? Político. Na cabeça dele é isso, nação por nação, embaixada, Itamaraty, essa é a mentalidade dele, porque ele era um rei, ele era um político. Então, não, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel. E lá ele se vira. E o rei de Israel, que tem um entendimento espiritual mais apurado, fala, pô, esse cara está querendo confusão, como que eu vou curar uma lepra? E Eliseu, o homem do Senhor, diz, ouve. O homem do Senhor ouve e fala assim, não, manda avisar lá o rei lá, que tem profetas em Israel. Manda trazer para mim. Então, Naamã estava no caminho errado. Por mais que ele achava que estava no caminho certo, ele estava esperando do governo algo que só a igreja podia entregar para ele. Ele foi atrás do governo, mas o governo não tinha condições de entregar para ele. Aí a história continua. E é isso, muitas vezes a gente está esperando da mão do governo. Vamos trazer para a nossa realidade. Muitas vezes a gente está esperando do governo aquilo que só a igreja vai nos entregar. Amém?
Quando Naamã chega à casa de Eliseu, o profeta faz o quê? É doideira, né? Nem foi lá receber. O texto diz que Naamã ficou indignado, vou usar até outra palavra aqui. Cadê? Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, do seu Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios lá da minha terra melhor do que as águas do Jordão? E de fato eram. Os rios da Síria eram muito melhores, muito mais limpos do que o rio Jordão. Melhor do que todas as águas de Israel, será que não poderia lavar-me neles? E foi embora dali furioso. O texto começa dizendo que ele ficou indignado e depois saiu dali furioso. Por quê? Como que ele era acostumado a ser recebido? Como que as pessoas recebiam Naamã? Imagina Naamã indo almoçar na casa de um cidadão lá da Síria. Como que ele seria recebido? E era assim que ele era acostumado. Ele andava pelas ruas, todo mundo admirava Naamã. Ele foi com essa mentalidade. Ele já foi tudo prontinho na cabeça dele. Quem é assim? Às vezes você tem algo, está pedindo a Deus algo e você já tem tudo materializado. Você já sabe, Deus, vai ser desse jeito. Você já tem um cenário prontinho. Naamã provavelmente já tinha isso na mente dele. Não, vou chegar lá. Ele mesmo fala, né? Fica claro. Ele dá certinho como que ia acontecer. Ele vai sair, vai me receber e vai clamar ao Deus dele, vai impor a mão sobre a minha enfermidade e vai curar. Eliseu nem aparece lá. Eliseu manda um funcionário dele, manda ele lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ser purificado. Deus tem uma isca para cada egoísta, né? E Eliseu era um profeta. Ele sabia que Naamã estava lá. E ele sabia, movido por esse espírito profético, por essa revelação do espírito, ele sabia dos processos que Naamã precisava enfrentar. O processo de Naamã de cura não era mergulhar no Jordão, era viver todos esses processos um a um, ser vulnerável diante da sua casa, reconhecer a sua lepra sobre o seu líder, né? Se dispor a se movimentar, sair do lugar onde da sua zona de conforto, desse lugar que ele era o comandante, para um lugar estranho. Se submeter ao servo de um profeta, a uma ordem que nem o recebeu. Ele esperava encontrar no rei, no governo, um lugar que ele tem autoridade. E aí ele se encontra num ambiente, nós como igreja, que muitas vezes a gente na nossa alta patente se submete a uma pessoa que aos olhos do mundo é tão insignificante. E nós somos muito maiores. Né? Então, o processo dele de cura começou lá no início. Lá no início. O Rio Jordão foi só, né, o ato profético, o último, assim, né, a última movimentação dele. E a gente, muitas vezes, caminha assim. A gente quer que as pessoas tenham piedade da nossa lepra. Queremos alguém que ore conosco, que tenha piedade, coloque a mão sobre nós, que lambe a nossa ferida. É mesmo, você tem razão da sua dor, continua assim, chora por isso e continua. Né? A gente não quer pessoas que confronte a nossa motivação da nossa dor. A gente quer pessoas que amaciante para a nossa dor, sabe? Aquele amaciantezinho para a nossa dor que coloque a gente na nossa dor num lugar confortável. Que a gente não rompa o nosso orgulho. E eu escutei uma vez uma frase do pastor Bill Johnson, que Deus te abençoa ou te importuna com as pessoas que você merece. E eu acrescentei, ele te abençoa, te importuna com as pessoas e as situações que nós merecemos. E muitas vezes a gente não consegue compreender e a gente está rodando os mesmos ciclos, vivendo as mesmas guerras e a gente não está entendendo por quê.
E a gente culpa uma pessoa, a gente culpa Deus, a gente começa a culpar todo mundo. E nós mesmos que somos responsáveis por sair daquele lugar, entender e discernir, nós não conseguimos sair, não conseguimos romper. Estamos vivendo a mesma prova e aí a nossa boca é só isso: estou passando pela prova, estou passando pelo deserto, estou passando pela prova. E a gente nunca sai disso, porque não há um discernimento, um reconhecimento. A gente vive na cegueira do nosso orgulho. E prova... A gente vai falar sobre isso. Isso aí. E como foi dito aqui, Naamã teve muitas vitórias ali já no início, né? No início, essas vitórias que a Ju acabou de falar. Só que quando ele é ignorado pelo profeta, a gente vê o orgulho de Naamã saltando, né? A revolta dele, a indignação dele se sobressai ali. E sai indignado ali, sai revoltado ali. Tão pertinho, né? Tão pertinho da sua cura. Ele permite o seu orgulho saltar ali. E quase que se perde ali no processo que Deus estava preparando para ele. Que Deus estava... já havia preparado para ele. E nós precisamos entender que Deus não nos concede a partir dos nossos títulos e patentes. Deus não olha assim. E como a Ju disse, Eliseu já sabia quem era Naamã. E Eliseu não estava esperando o comandante do exército do rei da Síria. Eliseu estava esperando o leproso Naamã. E é assim que Deus olha para nós. Deus não olha para as nossas patentes. Deus não olha para a nossa excelência profissional. Deus não olha para onde nós estamos... não olha para a nossa relevância diante da sociedade, das pessoas. Ele olha para quem de fato nós somos. E Naamã era um leproso. A lepra, essa doença espiritual na alma, só poderá ser curada a partir dos mergulhos no Jordão. Os mergulhos no Jordão são essas situações, são os processos que nos confrontam, são as situações criadas por Deus para que nós trilhamos esse caminho até chegar na cura. Existe um processo. Como já falamos, não é uma doença comum, trata-se de uma enfermidade na alma do crente. E Deus sempre vai te abençoar, aqui é o que a Ju falou, né? Deus sempre vai te abençoar ou te oportunar com pessoas e circunstâncias que você merece. E se você não entender isso, você vai sempre ficar girando no mesmo ciclo sem sair do lugar. A palavra prova e reprova é isso. Se você foi reprovado na prova, estou na prova, estou passando na prova, estou na prova. Se você reprovar, você vai ter que voltar. Não é assim na escola? Vai ter que voltar. Não foi assim com o povo no deserto? Uma viagem de 15 dias durou 40 anos porque não eram aprovados. E ficaram reprovando. E quando a moça disse que haveria cura em Israel, ele creu e foi até o rei da Síria. Ao chegar no rei da Síria, recebeu a carta que nós já falamos. Eliseu não esperava. Naamã teve vários passos de fé, já falamos também. Ouviu a menina que servia sua esposa, foi se expor ao rei, o rei da Síria, ao seu rei da Síria, foi até o rei de Israel, mas não aceitou o método, né? O método que Eliseu deu fez com que o orgulho dele tivesse o poder de roubar. E é isso que o orgulho faz, gente. O orgulho, ele tem esse poder de roubar aquilo que a nossa fé consegue conquistar. Fala comigo. O orgulho tem o poder de roubar aquilo que a minha fé tem o poder de conquistar. Amém? Oh, misericórdia, né? Por exemplo, né, tá eu e Ju aqui, como ela mesma disse, dois improváveis, mas vamos supor que eu fosse um pregador exemplar. Eu posso muito pregar muito bem aquilo que eu vivo muito mal. Somente hoje, na era de inteligência artificial, hoje você pega qualquer assunto, aí eu quero pregar sobre tal assunto parecido com o pastor fulano de tal. Bota lá na IA para você ver se não vai aparecer um sermão prontinho. Não aparece?
ele vai pegar as frases que aquele pastor usa, ele vai pegar os temas que aquele pastor usa. É impressionante, é assustador, essa é a verdade. Eu comecei a estudar sobre inteligência artificial há pouco tempo e de fato é assustador. Eu estava ouvindo o ex-CEO da Google um dia desse, ele falou que a sociedade não tem condições e maturidade para lidar com isso nos próximos 2 anos. Então, assim, eu posso muito bem, pregar muito bem algo que eu vivo muito mal. A inteligência artificial só não tem como gerar testemunho, gente. Né? Testemunho de vida. Isso aí, a palavra viva em nós. Isso não tem. E comunicadores tem muitos. Muita gente boa de comunicar, de se expressar, mas a gente precisa ter a percepção nesses tempos de entender a palavra viva, a mensagem do Senhor sendo derramada com unção, com vida mesmo, vida vivida. Então é tempo da gente discernir isso, porque tem muita gente falando, principalmente na internet, muita gente querendo, né, essa voz, essa influência. E a gente, é o nosso papel como igreja discernir as vozes, porque senão a gente vai ficar muito mais confuso. Exatamente. E o orgulho não é algo que Deus quer nos punir com orgulho, não. Vou punir Lucas e vou colocar orgulho sobre ele, não. O próprio orgulho, o orgulho partindo do nosso coração, já é uma punição por si só. O fato de sermos orgulhosos já é uma punição sobre nós. Porque o orgulho por si só, ele nos pune, o orgulho nos paralisa, o orgulho nos priva de celebrações. Falamos isso no início, sobre como que deixamos de celebrar dentro dos nossos lares por conta do orgulho. O orgulho nos priva de celebrar com aqueles que estão perto de nós. E o orgulho nos faz sofrer naturalmente. O que Deus deseja é nos libertar do orgulho. Ele não deseja impor orgulho sobre nós. O orgulho é gerado por nós mesmos, pelo nosso coração, pela nossa alma. E o orgulho por si só já nos traz sofrimento. E quando permitimos que esse orgulho cresça dentro de nós, quando nós nos tornamos homens ou mulheres orgulhosos, o que não nos falta é argumento. Eu costumo dizer, né? Para quem é bom de argumento, é bem ruim arrependimento. Porque é isso que o orgulho faz. O orgulho nos dá muitos argumentos. E não há convencimento a partir desse orgulho. E nessa trajetória o Senhor vai abrindo o Jordão para que você possa passar. Que é só a partir dos processos do Jordão que vamos conseguir vencer essas mazelas. E quando a gente vai estudar mais a fundo sobre o Jordão na Bíblia, o Jordão é um lugar de quebrantamento. E quando você vai estudar a origem da palavra quebrantamento, ela é quebra de argumento. Isso significa quebrantamento. Quebra de argumento. Porque enquanto tivermos argumento para justificar os nossos erros, nós não vamos conseguir ter aquele coração que foi semelhante ao coração de Deus. Coração quebrantado, contrito, que o rei Davi tinha, né? Errou pra caramba. Vacilou muito. Mas a Bíblia fala, Deus fala que é um homem segundo o meu coração. Quem sou eu para discutir com Deus? Quem sou eu para julgar os erros de Davi? Quem sou eu? Porque eu não tenho aquele nível de quebrantamento e arrependimento que Davi tinha. Você vai lendo os salmos davídicos, é lindo ver o nível de quebrantamento que aquele homem tinha. E isso é o que o Jordão nos faz. É isso que a Bíblia nos mostra sobre o Jordão. Os processos do Jordão é para, de fato, quebrar os nossos argumentos. Jesus passou pelo Jordão. Jesus foi batizado. E nós temos essa tendência, né, de sempre terceirizar a culpa. Sempre a culpa é dela. Eu sou sempre certo. Nós temos essa tendência de responsabilizar o outro pelas nossas falhas, pelas coisas erradas que cometemos. Contudo, Deus está trazendo cura para nós, amém? Amém. O Senhor está nos curando. E vamos falar um pouquinho ali, a Magna, que é da área de saúde, começou a falar algo ali,
que é o que nós vamos falar. Abra Levíticos 13, 46, por favor. Levíticos 13, 46. Lá no início, Pentateuco, lá. Quer falar alguma coisa? A gente podia dar um testemunho, né? Quanto? Do tempo da política. Você começa aí. Uma das coisas que a lepra traz, se você olhar lá em Levíticos 13, 46, o leproso era acompanhado pelo sacerdote, já falamos, contudo tinha que morar fora do arraial. Quem tinha lepra morava só, morava fora do acampamento, ficava isolado. Onde a lepra, há insensibilidade. É isso que a lepra faz, porque a lepra ela vai caindo. Por exemplo, eu tive um tio com hanseníase, né, que é a lepra, o nome científico hanseníase ali. A mamãe teve um irmão que teve, e é isso que acontece. Aonde está afetado, gera uma insensibilidade. Às vezes ele se queimava, porque não tinha sentido que o fogo algo quente estava pegando ali. Quando ele olhava, já tinha queimado a pele. E esse é o principal causador do que a gente está falando aqui sobre o orgulho. O sintoma. Não é cair dedo, não é descolar a pele, é a insensibilidade. E o orgulho traz isso para nós. Nós nos tornamos insensíveis à dor do próximo, nós não nos importamos com os da nossa casa, o orgulhoso só pensa nele mesmo. E às vezes nem isso. Às vezes ele está se queimando ali e o orgulho é tão forte que ele não está nem sentindo. Ele está fazendo mal para ele mesmo. A gente passou um período em que a lepra se instalou na nossa casa, assim. E foi um período logo após a pandemia. O ano da pandemia, eu estava grávida da Maria Júlia, nossa caçula. Foi o ano que ela nasceu. Os 2 outros pequenos em casa. Foi o ano da campanha eleitoral, o ano que Roberto estava terminando o seminário. Foi um ano assim bem... Cirurgia no joelho. Fez cirurgia no joelho, eu tive uma gravidez de risco, tive que ficar de repouso. Nesse período ele teve Eu estava no mercado financeiro, então a pandemia ganhava... Roberto sempre trabalhou assim como autônomo e parou tudo, e a nossa renda parou. E foi tudo isso, né? Enquanto eu estava de repouso, ele teve que fazer uma cirurgia no joelho. E veio a campanha eleitoral e ele ganhou. Amém. Vivemos esse ano, rompemos 2020, a pandemia, tudo isso, aula online, criança pequena em casa, um bebê chegando. E aí começou 2021. E foi tudo muito novo para a gente. Roberto saiu do trabalho para exercer o mandato com excelência, né? Ele é muito assim, excelente em tudo que faz. E eu esperava vir um descanso para a nossa casa. Esse descanso não veio. Foi ainda mais difícil. E aí houve isso. A frieza, a indiferença, eu com a minha razão, o meu orgulho, ele com a dele. E cada vez mais a gente se distanciava. E não havia alegria e celebração na nossa casa. E foi muito mais difícil do que o ano de 2020, né? E eu falei assim, Senhor... E nós vivemos já muitos processos. Esse ano a gente faz 15 anos de casado. Quando eu casei, eu não conhecia o Senhor. Mas essa música que tocou hoje, né? Uma casa de bênção. A minha sogra me deu um CD no meu noivado e eu escutei essa música e outra... Que tem tudo a ver com o nome da nossa célula, como um farol, né? E eu cantei muito essas 2 músicas. Essas músicas tocaram no meu casamento. E é muito forte quando eu escuto essas músicas, porque eu nem sabia o que eu estava cantando. Mas de onde eu vinha, eu escutava essas músicas e eu falava, será que isso existe? E aí, nesse processo de 2021... eu tentava conversar com ele, mas não tinha argumento. Não tinha, e eu estava cheia de razão. Ele querendo exercer com muita excelência lá fora, com muita sede de mudar a cidade, de resolver a vida dos outros. E eu ficava assim, a nossa,
Quem vai resolver? E não tinha argumento que fizesse a gente se entender. E aí eu falei, e aí, Senhor, o que eu vou fazer? E o Senhor fala, humilhe-se. Seja submissa à minha palavra. Vai para a palavra e vê o que a minha palavra diz. O que a mulher deve fazer. E aí eu engoli o meu orgulho, reconheci o meu orgulho e fui fazer comida para ele, fui servir mesa, fui honrar o meu marido, parei de falar com ele, dele, para as outras pessoas que não iriam resolver, me ajudar a resolver o meu problema, que iriam lamber a minha ferida. E foi muito mais eu e Deus do que eu e qualquer outra pessoa. A gente foi resgatando a alegria da nossa casa, a gente foi resgatando a mesa de verdade da nossa casa, o prazer de estar em casa, o prazer de estarmos juntos. E eu nem sei dizer como que aconteceu, foi um processo. Foram muitos mergulhos no Jordão, muitos. E quanto mais feria o meu orgulho, mais eu me humilhava. E a recompensa disso é maravilhosa. Sabe por quê? Porque o mundo não sabe fazer isso. Porque a gente precisa de fé para mergulhar nesse Jordão. Porque se a gente não tiver fé, por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque pode ter muita gente no mundo que fala que é feliz no casamento. Mas eles são felizes só quando as circunstâncias cooperam para eles serem felizes. Mas o fundamento é que sustenta, é Cristo que sustenta. Porque a gente é feliz até quando as circunstâncias não estão boas. E a gente só consegue se submeter ao Jordão quando a gente tem fé. Quando a gente conhece a palavra, a gente conhece o Deus da palavra e a gente tem fé para mergulhar e saber que nós teremos recompensa, ainda que ela não seja imediata, que ela seja futura. Mas a gente tem fé para viver, para obedecer, para mergulhar e se submeter. Nem Jesus viveu o propósito da vida dele sem se humilhar. Sem passar por angústia, sem passar pelos processos. Até Jesus mergulhou no Jordão. Eu vou mergulhar para que a palavra de Deus se cumpra. Mesmo que João Batista falasse que não era digno de batizá-lo, mas ele foi por obediência, ele também mergulhou no Jordão. E quem somos nós para dizer que eu não preciso? Quem somos nós? Amém, gente? Que o temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Deus não nos fez família, casal, para a gente viver o inferno aqui na terra, não. Isso é para o mundo. Mas não para nós. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Senhor, o Espírito Santo dele dentro de nós, para nos guiar. Não somos donos da nossa vida. Se a gente não estiver debaixo do governo de Cristo, nós vamos estar debaixo de outro governo. E a vida de casado não é sem todo o tempo a mil maravilhas, não. É saber lidar com desafios, é saber lidar com problemas. Relacionamento são duas histórias diferentes, são duas necessidades diferentes. É saber como que você lida com o conflito. É do jeito que eu acho que eu lido, é do jeito que o mundo fala que lida, ou é do jeito que a palavra do Senhor fala que eu lido com meus conflitos em casa. Amém. De fato, eu fui um Naamã piorado, 2021, misericórdia. Lucas 5, de 12 a 14, lê comigo aí. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu as mãos, tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Bom, o texto ainda é claro, Jesus curou a lepra. Então por que Jesus falou para ele ir ao sacerdote?
Porque existe um processo. Existe um processo. Não adianta aquele homem sair dali, Jesus não queria, Jesus deu essa instrução, porque aquele homem não poderia sair dali, estou curado, sociedade, estou curado, família, estou curado. Não, vai ao sacerdote, é ele que vai testemunhar da sua cura. E isso é como somos nós. A lepra do orgulho, não sou eu que vou dizer que eu estou curado. Quem tem que dizer? Juliana. Quem tem que dizer? Davi, Daniel, Maria Júlia. Quem tem que dizer? Meus pastores, meus líderes, aqueles que me acompanham, aqueles que vivem próximo de mim. São esses que vão testemunhar se de fato eu fui curado ou não. Não tem como eu autodeclarar uma cura, sendo que só vai haver resultado no dia a dia comum, no ordinário. Não é, volto a dizer, não é uma doença, uma enfermidade física. É uma doença na alma do crente. E a testemunha de cura vai ser no dia a dia. Vai ser no cotidiano. São eles, são os próximos, são aqueles que me conhecem na intimidade, são aqueles que dia a dia eu me torno vulnerável na frente deles, que vão dizer para a sociedade, não, realmente o Roberto mudou. Não, realmente o meu esposo era um, hoje é outro. E não eu. Quer falar? E, assim, no texto, se você for prestar atenção, ele fala, Senhor, se quiseres, podes purificar. Jesus estendeu a mão primeiro, depois tocou nele e disse, quero, seja purificado. Então, Jesus primeiro fala, quando Jesus fala, Jesus limpa ele da lepra. Mas quando Jesus toca, ele cura o homem. Ele liberta o homem. Jesus libera uma palavra. Mas essa palavra se cumpre quando Jesus toca nele. E como o Roberto estava falando, quando Deus faz algo em nós, quando Jesus nos cura, precisa haver esse testemunho, esse reconhecimento, essa percepção que aqui na palavra fala do sacerdote, né? Mas é das pessoas que testificar, porque a lepra, ela era o cerimonial, precisava do reconhecimento sacerdotal para ver esse reconhecimento de purificação, de completude de cura na vida da pessoa, porque não é uma coisa que, tipo assim, uma virose que você toma um remédio e sara. É uma coisa que, se você não tratar a fundo, depois ela volta. Né? Precisa dessa purificação, esse processo completo. Exatamente. E estamos vivendo um tempo na igreja não é o quanto a gente sabe de Bíblia. Eu, sempre quando tenho a oportunidade de ministrar no púlpito aqui da igreja, eu falo que a igreja não tem mais o que ouvir. Não tem mensagem nova para a igreja. Toda semana, 2 vezes ministração. Você entra na internet, volta a dizer, qualquer assunto você encontra, qualquer coisa você encontra. Então, não é o quanto nós sabemos de Bíblia, é o quanto nós vamos praticar aquilo que está na Bíblia. Não é a gente saber o quanto a gente sabe sobre Deus, é realmente o quanto a gente se rende ao que Deus me revela a partir da palavra dele. É isso. Vamos andar aqui que o nosso tempo está bem corrido. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 7, já estamos indo para o final aqui. 1 Coríntios 7, de 3 a 5, eu vou ler aqui, eu não sei como está na sua versão aí, eu vou ler na Almeida revisada e atualizada aqui. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem um poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para que vos dedicares à oração, e novamente voltem a se ajuntar, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Fala comigo, incontinência. E para eu falar um pouquinho sobre incontinência, vamos falar, acho que é mais fácil, é mais didático eu falar sobre continência, muito utilizado na
classe militar. Cadê o Rodrigão? Né? O que é continência, Rodrigão? Bater sobre um superior, né? O Rodrigo, ele tem uma função, ele tem um cargo na polícia militar. Aí vamos supor que o Rodrigão trabalha numa sala e o chefe dele, algum outro policial de uma patente maior do que a dele, fica na sala do lado e ele auxiliando esse chefe dele ali. Eu posso, você me corrige, Rodrigo. Se você for lá, ele te chamar, você vai e você bate continência. Pega não sei o quê, aí você volta, bate continência de novo. No momento que o Rodrigo vê um superior dele ali, o Rodrigo bate continência. É o quê? Ele está reconhecendo a autoridade daquela pessoa sobre ele. Ele está reconhecendo que aquela pessoa exerce uma autoridade sobre ele. Essa ação da continência é isso. A incontinência é o contrário. É a gente não reconhecer. É a gente não reconhecer. Isso que seria a incontinência. Cada vez que o soldado vai lá e bate continência, ele está reconhecendo a posição do outro. A função daquele local. Dando respeito e honra àquela pessoa. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você, marido e mulher, não vos priveis. Ele vai na NVI e fala assim... Desligado do conceito sexual, né? Isso, desligado do conceito sexual. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas se o marido, da mesma forma, não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante o tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não tente, a nova versão internacional fala, não os tente por não terem domínio próprio. Então, assim, o apóstolo Paulo está falando sobre isso. Reconhecer, bater continência para o cônjuge. O que seria isso? Eu quando entendi esse texto, como que ficou marcado para mim? Como que ficou marcado? Eu estava até brincando com a Ju um dia desse, umas 4 semanas atrás. Foi uma situação. Porque o que a gente tem que fazer? Eu vou sair para o trabalho, tchau, meu amor. Dá um beijo, te amo. Meus filhos, tchau, meus filhos. Tchau, Davi, tchau, Daniel, tchau, Maria. Amo vocês, papai te ama. A gente está o tempo todo revisando, o tempo todo afirmando, o tempo todo deixando claro quem eles são para mim. Quem eles são e qual o meu sentimento, qual a honra que eu tenho a eles, qual o reconhecimento que eu tenho deles. O tempo todo. E no dia a dia bacana é tranquilo, né, Rodrigão? Jéssica, te amo, beijo, tchau. E no dia que já deu uma fadiga de manhã antes de sair, a mulher fez uma raiva. Rapaz, teve um dia desse, a nossa rotina, né, a gente almoça junto, nós 5, e os 3 estudam à tarde. Aí eu não lembro qual o BO que deu lá nessa correria, é muito louca, né? Esse horário de almoço é uma doideira lá em casa, e é um corre, né, cronômetro. Aí eu venho, deixo Ju e a Maria na loja dela, que o papai que leva a Maria na escola, e o Davi e o Daniel estudam na mesma escola, e vou lá e levo os meninos. E eu sempre desço, paro na loja, desço do carro, vou lá, pego a Maria, pego a mochilinha dela, me despeço da Ju, às vezes tem as bolsas, eu ajudo. E tinha dado um BO, eu peguei lá e acho que não tinha nem descido, né? Eu desci? Não, desci, peguei a Maria e já fui, tchau. Aí eu falei, não, desci de novo, tchau, te amo. Ela me deu um amo mais ou menos, tá bom? Eu falei, eu te amo. Aí ela olhou pra mim assim, eu também te amo. Mas a alma, eu não amo nada, eu não vou falar que amo essa mulher, não. Fez raiva agorinha. Mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não permita que a incontinência abra espaço para o Satanás entrar na nossa vida. Porque uma brecha dessa, eu cedi a brecha, não falei que a amo, não dei tchau, não falei que a amo. Aí daqui a pouco eu estou ali, já encontro com alguma situação, sei lá, que seja uma mulher, que seja... Não interessa, é uma brecha para Satanás entrar. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Então, assim, nós precisamos ter esse entendimento, porque vai ter dia que não dá vontade de bater continência, não. Não tem chefe lá que faz raiva? Dá vontade de bater continência no pescoço. E a continência e incontinência são em vários fatores. Às vezes o filho, né, te desobedece, o marido... Não, hoje tem dia que fofo não merece, né, Paulinho? Tem, olha lá. E aí você... tá merecendo não vou nem fazer janta. Pra que fazer janta? Chega em casa hora dessa, fez nada a semana toda,
Passou o Dia das Mães, não me deu nem um Feliz Dia das Mães. Não fez isso, não fez aquilo. Então, precisa ainda... Ela não é minha mãe, né? Tem uns que falam assim, ela né? não é minha mãe. Mas na hora de fazer ela mãe, né? Aí... Mas aí você entra nessa incontinência. A incontinência do carinho, da atenção, do diálogo. E é nessa incontinência que o diabo entra. São nessas brechas. Roberto deu o exemplo de uma hora de sair de casa. Mas são vários fatores. De você não ter relacionamento com seus filhos e o mundo conhecer muito mais lá fora, conhecer os seus filhos do que você. De você não parar para observá-lo. De você não perceber que o seu marido já chegou do trabalho abatido. Aí você chega com um caminhão de problema em cima dele. Quero atenção, mas você não percebe. Não discerniu o dia, sabe? Amor, senta aqui, vamos comer, acalma. Crianças, chama as crianças, vamos fugir da aparência do mal. Lá em casa a gente tem isso. Um percebe o outro e já fala, os meninos já sabem o que é fugir da aparência do mal. É porque alguém chegou meio atravessado, entendeu? Pra quê? Aí você já quer desabafar, o marido chegou cheio até aqui, você quer desabafar, não espera o momento certo. Então, assim, a gente tem que ter esse discernimento de perceber as incontinências para a gente preencher, para que outra coisa não preencha. E às vezes a gente até espiritualiza isso. Não estou bem para falar agora, vou esperar o tempo de Deus tratar. A gente espiritualiza não, mas porque a gente não quer dar o braço a torcer. A gente não quer assumir, a gente quer caminhar a partir da nossa justiça própria e impedindo a justiça de Deus. A gente se enche de argumento, não, Deus vai tratar e eu vou conversar com ela na hora certa. É aí que o diabo entra. É aí que o diabo vai perceber a brecha que você ficou ali na incontinência, ele vai lá e entra. A nossa luta como cristão não é pregar o evangelho, mas viver no meu dia a dia comum, no ordinário, aquilo que eu digo viver. Lei espiritual da continência, para que Satanás não vos tente por conta da incontinência. A continência fecha brechas e quebra o orgulho. O exemplo nós já demos, né, meu amor? Nos dias bons é fácil bater continência, mas nos dias ruins é ainda mais importante. A continência, ela gera quebrantamento e rendição. Eu fui quebrantado naquele dia. E em vários outros, né, amor? Aleluia. É a gente realmente matar a nossa vontade própria, né? Realmente nós darmos colocar nossa alma onde ela deve estar. Porque se a gente vacilar, nossa alma toma conta. Nossa carne sobressai. Então, quando a gente tem esses atos de continência, principalmente no dia mau, realmente a gente dá um chega para lá no Satanás. A gente realmente pratica aquilo que a gente tem aprendido na palavra. E como eu dei o exemplo, né, lá de 2021, abriu uma incontinência na nossa casa, de comunicação, de carinho, de tantas coisas, né? Abriu uma incontinência, um distanciamento, um isolamento, uma frieza de ambas as partes. Então, se alguém não intervisse quebrando a incontinência, porque a gente fica sempre esperando o outro, porque eu estou com razão que tem que quebrar a incontinência é ele. Então, se um dos dois não intervir nessa incontinência, a brecha vai só se alargando cada vez mais, o distanciamento cada vez maior. E aquele que primeiro percebeu, que normalmente é a mulher, acaba que a responsabilidade maior é nossa, tá, mulheres? Que a gente tem essa percepção sobre a nossa casa. Então, isso precisa ser quebrado, em nome de Jesus. Precisa ser intervido com alguma coisa. Algo precisa ser feito. Sabe fazer um fundinho? Faz um fundinho. Fala, nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, né? Efésios diz assim, se vocês ficarem com raiva, não deixe que se faça com que peque, não fique o dia inteiro com raiva. Em outro lugar fala, não deixar o sol se pôr, quer dizer, aconteceu que tem que resolver. Conversar e resolver, né? Não ficar com raiva toda sem falar, mas outro dia ficar pior, resolver, não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Amém. Vamos adiantar, amor. Bora. Então, assim, imagine, vamos voltar lá para a história de Naamã. Naamã teve atos de fé, teve passos de fé.
Chegou naquele momento na porta da casa de Eliseu que o orgulho saltou, praticamente ia estragar toda aquela caminhada. Aí você imagina ali naquele trecho, os servos de Naamã falando: mas meu senhor, chegamos até aqui. Imagina se eles tivessem feito um pedido mais difícil, tivesse pedido para fazer algo complexo, porque nós temos esse viés, né, do sofisticado nos trazer mais admiração, do sofisticado, do complexo, trazer um senso de mais importância. Aí você imagina aquela conversa, né? Mais uma vez, Deus usando pessoas improváveis, pessoas insignificantes diante da sociedade para abençoar a vida de Naamã. Chegamos até aqui, o Senhor chegou até aqui, se fosse algo difícil. Então por que agora você não esquece que você é um grande general, você é aquele grande comandante, esquece sua posição, vai lá, se lança no Rio Jordão, vai que dá certo. Estamos aqui, passando do lado dele aqui. Não volta sem fazer isso não. Naamã foi e se lançou. E o texto é muito claro, né? Que quando ele saiu, ele deu 7 mergulhos, aí ele saiu com a pele de uma criança, tão limpa, tão purificada, que o texto fala que era como se fosse uma pele de criança. Mais uma vez, Naamã permitiu que o processo do Jordão, que o processo que Deus tinha preparado para ele, pudesse realmente levá-lo à cura. E quando a gente vai olhar sobre o 7 na Bíblia, né? O 7 ele sempre tem uma simbologia de processo, de ciclo. Isso que a Bíblia trata o 7. Então a nossa palavra hoje, a gente já está encaminhando para o final, é que realmente nós, eu, a Ju e cada um de vocês possam passar por cima do orgulho. Possam realmente passar por cima do endurecimento. Porque Deus tem uma cura para cada casa aqui, amém? Cada casa tem a sua lepra. Cada casa tem as suas mazelas. E só vocês sabem. Só vocês sabem. Depois de Deus, quem mais nos conhece é o nosso cônjuge. Porque é aquele que dorme conosco, é aquele que acorda conosco, é aquele que está no dia a dia. Então não deixe de ir para alguma festa familiar, às vezes porque está brigado com algum parente por conta de uma mágoa, talvez uma ofensa, talvez você que ofendeu ou você se sentiu ofendido. Abra mão do orgulho. O orgulho, a gente só vai viver uma cura integral no orgulho no dia a dia, praticando. Não é com oração, é com vida. Se você tem que pedir perdão, provoque esse pedido de perdão, ou aceite esse pedido de perdão, mas primeiramente busque Deus, coloque no Senhor a sua situação. Ele vai te entregar o processo do Jordão que Ele tem para cada um de vocês. Ele vai mostrar, Ele vai usar pessoas. E fique atento, peça a Deus um discernimento apurado para perceber quem são as pessoas que Ele está colocando ao seu redor para te ajudar a encontrar esse caminho, para te aprumar, para te balizar mesmo, para ser o seu balizador ali. Às vezes vai ser um improvável, assim como foi com Naamã. Às vezes vai ser pessoas que você menos espera. E há uma liberdade para mim, uma liberdade para você, há um Jordão para cada um de nós. Deus não nos deixa desamparados. Deus não é do anseio do Senhor que nós vivemos nessa autopunição do orgulho. Volto a dizer, o orgulho não é a punição. O orgulho não é uma punição de Deus sobre nós. O próprio orgulho por si só já nos pune. A partir de uma vida de endurecimento de coração, de uma ausência de quebrantamento e uma fartura de argumentos. Seja bom com você, pois muitas vezes a graça que não dispensamos para o outro é uma graça que não dispensamos para nós mesmos.
Seja curado, receba a capacidade de amar os seus de uma maneira tão profunda e preciosa. O orgulho não é algo que você escolhe ter. Contudo, o Senhor abre o Jordão para que nos rendamos e mergulhamos, pois o mais difícil hoje não é falar nem fazer, mas é viver. Volto a dizer, não temos mais o que ouvir, não importa o quanto eu sei da Bíblia, se eu não estou vivendo aquilo que eu sei dela. Amém? Fala alguma coisa? Só finalizar. O orgulho é a raiz de todo pecado. Por isso que nós começamos a falar sobre a lepra do orgulho. A raiz de todo pecado é o orgulho. E como o Roberto falou, não é algo que a gente escolheu ter. É algo que foi construído na nossa vida. Às vezes até lá no ventre. Palavras que foram declaradas sobre a nossa vida, angústias que quem nos gerou viveu no tempo da nossa gestação. E há uma missão para nós como casal. O pecado entrou no Éden por omissão do homem, que deixou o alimento espiritual da sua casa vir pelas mãos da sua mulher, quando ele se omitiu. Quando Deus o confronta, ele culpa Deus. Foi o Senhor que me deu esta mulher. A esposa, ele culpa Deus, mas a missão de trazer o alimento espiritual, de direcionar, né, era dele. Houve uma omissão. Houve uma omissão ali quando ele recebeu o alimento da mão de Eva. A esposa é formada do sono, da morte. O sono que fala ali quando Deus forma a esposa, porque primeiro Deus cria o homem e a mulher. Depois ele forma o homem e forma a esposa. A esposa é formada no sono, na morte do homem. Esse sono não é um sono de dormir, mas é um sono de morrer para si mesmo. Não é um sono da omissão, mas é o sono de morrer, de Cristo viver. É ali que a esposa é formada. E os homens têm uma tendência, né, de às vezes evitar o problema. Se omisso vê, mas finge que não vê. E o nosso papel de mulher é auxiliadora, a que edifica, ajuda na construção. Construção de quê? Construção do nosso relacionamento, construção de levantar ele, de construir quem ele é. Construir a nossa casa, né? Construir o marido, auxiliá-lo para que ele possa cumprir a missão dele e nós estarmos debaixo dele. Nós somos auxiliadoras, nós não somos manipuladoras. Amém. No sono dos nossos maridos, na omissão, a gente se acha no direito de querer acordá-lo, manipulando. No sono dele, a gente acha aquelas áreas que, por que ele não faz? É tão claro, né? E a gente se acha, a gente sai da auxiliadora para ir para a manipuladora. E às vezes a gente não sabe nem discernir o sono da omissão e o sono da morte dele. E a gente precisa viver mergulhado no Espírito para a gente descobrir isso. E a gente não pode tentar acordá-lo com manipulação. A gente precisa ser auxiliadora. É uma linha muito tênue. Sabe por quê? E há uma coisa que dá para a gente diferenciar. A manipulação é movida pela nossa justiça própria. E o nosso auxílio é movido pela justiça de Deus. A nossa justiça própria, a palavra fala, é como trapo de imundícia. E a justiça de Deus é aquilo que você vê. Ele está indo para o caminho errado. A nossa casa não está nos caminhos que o Senhor queria. E aí você edifica sem as mãos,
É Deus que edifica. É Deus que edifica, é debaixo da direção do Senhor. Porque às vezes o que resolveu o problema na minha casa não é uma regra que vai resolver o seu. A gente precisa ter relacionamento com Deus e descobrir. É o que vai despertar o meu marido do sono da omissão para ele entrar no sono da morte. E nós possamos viver esse processo juntos. Então, nós mulheres precisamos discernir isso. Não usarmos aquilo que Deus nos deu para sermos manipuladoras, mas sim auxiliadoras, que edificam. Vai falar. Nós homens temos essa tendência, né? De nos omitirmos, principalmente quando se trata de discutir relacionamento. Como que homem se esquiva de DRs, né? Como que homens têm dificuldade de querer sentar 15, 20 minutos, às vezes são necessários, para discutir uma situação que aconteceu no dia a dia comum em relação ao casamento. E o zelo que nós temos que ter, né? A palavra de Deus nos chama para sermos homens pacíficos e não passivos. A passividade, ela é muito diferente de ser pacífico. E muitas vezes nós preferimos escolher a passividade, a omissão, para não discutir a relação. E nisso sobrecarrega as nossas esposas. E elas vão somatizando, e daqui a pouco vira uma bomba relógio, né? Se aquilo não for dialogado, se aquilo não for discutido, se aquilo não for conversado em tempo hábil, pode de fato se tornar um problema muito maior. Então, homens, vamos estar mais atentos. Não vamos nos acomodar numa omissão e numa passividade. Vamos buscar sermos pacíficos, mas estarmos atentos às nossas esposas, aos nossos filhos, ao ambiente da nossa casa. Por mais que a mulher é essa auxiliadora, a mulher é que tem esse feeling do ambiente, do lar, ela tem muito mais do que nós. Mas não vamos dormir o sono da omissão, mas vamos dormir o sono da morte, morrer para nós mesmos, quebrar o nosso orgulho, quebrar os nossos argumentos, para que Deus faça. Na força do braço nós não vamos fazer, assim como a Ju disse. A mulher manipuladora, ela não vai fazer na força do braço. No momento que a mulher ou o homem se posiciona para fazer na força do braço, Deus dá uma pausa. Ele só vai fazer no momento que nós dermos essa liberdade para ele fazer. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vai distribuir agora, amor? Pode distribuir. Pode distribuir, depois eu vou falar. As meninas vão estar distribuindo. Explica aí, fala isso. As meninas vão estar distribuindo uma folha, que é uma lição de casa. É por casal, tá? A folha. A gente vai fazer uma oração de renúncia, porque foi uma oração que eu aprendi a fazer nesse tempo. Eu falei, Senhor, eu renuncio tudo aquilo que eu acho que eu sei. Eu sei que muitas mulheres já me ouviram falando disso. Porque muitas vezes a gente está preenchido com as nossas verdades, com o nosso orgulho, e a gente não consegue achar a verdade de Deus. Então a gente precisa renunciar a tudo aquilo que não é a verdade de Deus em nós, que não é a verdade, a vida de Deus em nós. Então, a oração, nós vamos fazer primeiro uma oração individual. Cada um vai fazer a sua oração individual e depois a gente vai fazer uma oração do casal junto. O Roberto vai estar falando... É para casa, isso? Não. O papelzinho. O para casa é coisas que precisam ser colocadas na mesa. E como eu falei, mulher, tenham muito cuidado. Porque muitas vezes a gente quer conversar as coisas da forma errada. Então ore o casal por isso, por coisas que... Sabe aquela coisa que a gente vai empurrando pro tapete, ficou mal resolvida? E aí chega um momento que aquilo explode?
que a gente acha que está tudo bem. O orgulho é tão grande que vou resolver isso não, deixa para lá, que com o tempo resolve. E ficou aquela ferida, ficou aquele pecado ali mal resolvido, escondido. E a lepra está escondida ali no fundinho e não foi resolvido. Uma hora isso vai transbordar. Uma hora vai perder a cor, vai perder a sensibilidade, vai causar uma frieza. E sabe o que pode acontecer? Aqueles membrozinhos vão cair. Então a gente precisa ter esse temor. Então assim, não escreva o papel aqui, nós vamos conversar sobre isso. Não é assim. É com sabedoria, mas faça essa lição de casa. Orem, busquem. Eu declaro que vocês terão sonhos, que vocês terão lembranças de tudo. Deus vai trazer curas para as feridas mais profundas. Sabe? Deus vai fazer uma limpa no nosso meio. Amém. E nós vamos viver o propósito de sermos a referência de Cristo, a igreja, da nossa casa ser um pedaço do céu. Nós vamos viver o nosso processo para este tempo. Amém. Para este tempo. Amém. Feche os seus olhos. Vamos fazer essa primeira oração de uma renúncia individual. Você. Não pense mais em ninguém, pense somente em você. Como tem sido a sua vida, como você tem se comportado diante do dia a dia, dos desafios. Ah, Deus. Repita comigo. Senhor Jesus, me achego a Ti em adoração e reverência, reconhecendo o Teu senhorio e o Teu governo sobre todas as coisas. Não há outro Deus além de Ti. Não há outro caminho e outro refúgio em que posso me abrigar e descansar. Me coloco diante de Ti em adoração e reverência, reconhecendo que a Ti pertence toda a honra e toda a glória diante de tudo que tenho sido e tenho vivido. Reconheço que És o meu Senhor e meu Salvador. Reconheço que vieste em carne e que se entregou por amor a mim, para que eu me tornasse filho e adorador, e assim pertencesse a Ti para sempre. A Tua palavra diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas que concede graça aos humildes. Eu me achego a Ti nesta manhã para renunciar a todo orgulho e soberba do meu coração, que me fazem rebelar contra a Tua vontade para a minha vida. Renuncio o orgulho de muitas vezes me comportar de forma rebelde diante da Tua vontade para a minha vida. Renuncio o orgulho e clamo por quebrantamento. Renuncio o orgulho e clamo por arrependimento, para que minha vida cumpra os Teus propósitos e agrade o Teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vou fazer isso. Agora o casal, eu quero que um coloque a mão no coração do outro. Façam essa oração olhando no olho do outro. Louvamos a Deus por nosso casamento, por nossa união e pelo cuidado de Deus por nossa casa. Diante do Senhor, nos submetemos
e clamamos por tua misericórdia sobre o nosso casamento. Apresentamos diante do Senhor a lepra do nosso coração, que muitas vezes se apresenta através do orgulho, que nos impede de pedir perdão, de perdoar, de andarmos em mais comunhão e unidade em nosso relacionamento. Clamamos ao Senhor por um coração puro e quebrantado, que nosso casamento e nossa família seja um lugar da manifestação da glória de Deus. Que tenhamos unidade, cumplicidade e humildade para reconhecermos as nossas falhas. E assim vencermos todo orgulho que possa ser um empecilho para a nossa felicidade. Apresentamos nossos corações a Deus e queremos guardar e proteger o coração um do outro. Em nome de Jesus. Amém. Um beijinho agora, né? Um beijinho para selar esse momento. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós encerramos aqui essa primeira etapa de uma longa caminhada. Como dissemos no início, priorize. Nós vamos passar o calendário de todo o ciclo desse ano e realmente olhe como uma prioridade para sua casa, olhe como um tempo precioso, como um casal. Obrigado por cada um. Avançamos um pouquinho no horário, por isso a gente sempre pede para chegar às 9 horas em ponto, para realmente não haver nenhum tipo de atraso. O conteúdo é denso, o conteúdo é um pouco... não tem como, às vezes, não dá para deixar de falar de algumas coisas pela importância, pela relevância. Mas muito obrigado. Que tudo isso que recebemos aqui, nosso coração seja uma terra fértil para que a semente da palavra do Senhor germine, frutifique e seja transbordado sobre a vida de outros, sobre a vida dos seus. Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado pelo privilégio de podermos estar ouvindo a Tua voz, aprendendo um pouco das revelações do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos dado oportunidades. O Senhor tem nos dado condições de avançarmos, de melhorarmos, de nos desenvolvermos como casal, como família, Pai. Eu costumo dizer que a sociedade é o extrato das famílias. O que tem lá dentro, o que tem na nossa sociedade é o extrato dos lares. Então, que possamos ser relevantes lá fora. Que possamos aprender aqui, mas praticar lá fora, Pai. Que possamos contribuir para uma sociedade melhor, porque nós seremos famílias melhores. Nós seremos famílias a partir da vontade do Senhor, famílias construídas e edificadas na Tua palavra, famílias que praticam as Tuas instruções. Então tudo que nós aprendemos aqui, Pai, nós possamos testemunhar e praticar lá fora, Pai, abençoando o nosso ambiente de trabalho, abençoando os nossos vizinhos, abençoando as nossas famílias. Muito obrigado, Pai. Nós queremos abençoar cada família aqui representada. Amém, Senhor. Abençoe as famílias da nossa igreja que não puderam estar aqui. Abençoe as famílias da nossa cidade. Que a partir das nossas, nós possamos ser influências, boas influências, sobre a vida de outras famílias, Pai. Em nome Vá na paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, aqueles que puderem. Já estamos no horário puxado aí, mas aqueles que puderem ficar aí 20 minutinhos conosco, só para desarrumar aqui e arrumar para o culto à noite, vai ser uma bênção, vai ter uma pedrazinha na sua coroa lá no céu,
Então, se você puder ficar conosco aí mais uns 20 minutinhos, vai ser uma bênção. E quem não puder, tá na bênção. Deus abençoe sua vida e toda a sua casa. Um domingo extremamente abençoado. E obrigado por todo o ministério, todo mundo, todos os servos do ministério aí que está desde ontem aí conosco, nos ajudando. Vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção nas nossas vidas. Muito obrigado, cada um de vocês. É muito difícil falar. Amo vocês. Nós não vamos conseguir ficar. Mas sempre fica. O Diego tem que levar ele para o Bananal. E a gente queria ter um tempo de almoço. Sim, vai lá. Com eles, tá bom? Sim, Com os tranquilo. meninos, tá bom? Deus abençoe. Pastor, falei pastor, ele é pastor mesmo, né? Glória a Deus. Obrigado. Esses casais, Nós somos os nossa mais igreja, edificados. nossa cidade, nosso estado, Amém. as nações. Sim, sim, Sim. sim. A gente queria ter que levar ele todo. Não, vai lá, vai lá. Aí a gente queria Não, ter tem um uma tempo de turma aí. almoço com eles. Vai lá. Tá bom? Tem uma turma aí, tem uma história. Parabéns, Tô pra ir lá, tô pra lá conversar com o prefeito de lá. Ele é do nosso partido. Tchau, beijo, boa viagem. Obrigado aí por tudo. Hoje é diferente, viu? Minha pastora, rapaz. Mas é porque sempre você tem que colocar essa roupa aí. Eu sou política, ela é pastora. Eu sou política, ela é pastora. Como é que é o nome desse louvor que cantou ali? Qual? Minha casa será. É casa de bênção.